Olha, eu vou convidar o nosso ouvinte a ficar bem atento agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, porque tem pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, saindo do forno, a pesquisa do Paraná Pesquisas. Murilo Hidalgo, nosso parceiro aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, no estúdio da Rádio Bandeirantes, para divulgar essa pesquisa para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Murilo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, Cláudio. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente para a divulgação da pesquisa na cidade de São Paulo. E eu vou convidar o nosso ouvinte que quiser e puder acompanhar também com áudio e vídeo, porque a gente vai, ao longo aqui da conversa com o Murilo, mostrar os gráficos, o infográfico aqui, com os números da simulação eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, que está sendo trazida agora aqui pelo Instituto Paraná, na Rádio Bandeirantes. Eu vou resumir o resultado, são duas sondagens, explicando aqui para o nosso ouvinte. Nesse momento, ainda não há candidaturas oficializadas, não foi aberto o prazo para registro oficial de candidaturas. Então, o que se trabalha é com as declarações de pré-candidaturas dos partidos políticos. É claro que nem todos os que estão aqui serão necessariamente candidatos, mas é um ambiente político colocado e muitos já se declararam pré-candidatos ou analisando a possibilidade de concorrer. Então, vamos aos números. Trilha para os números, Pedro. Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Bem, num primeiro cenário, consideramos aqui como candidatos Celso Russomano, Bruno Covas, Marta Suplicy, Paulo Scaff, Márcio França, Guilherme Boulos, Gilmar Tato, Andréa Matarazzo, Arthur Duval, mamãe falei, assim que ele é conhecido, Levi Fidelix, Joyce Hasselmann, Vera Lúcia, Orlando Silva, Felipe Sabará e Marcos da Costa. Nessa pesquisa feita pelo Instituto Paraná, temos, nesse momento, se a eleição fosse hoje, com esses candidatos, Celso Russomano liderando a disputa com 20,5% das intenções de voto. Bruno Covas, prefeito da capital, vem colado com 20,1%. Depois, em terceiro lugar, Marta Suplicy, com 9,8%. Paulo Scaff, do PMDB, com 8%, Márcio França, do PSB, com 7,6%, Guilherme Boulos, com 6,2%, Gilmar Tato, com 2,3%. Depois, Andréa Matarazzo com 2,1%, Mamãe Falei 1,9%, Levi Fidelix 1,1%, Joyce Hasselmann com 1% das intenções de voto. Os demais estão abaixo da casa dos 1%. Na segunda sondagem, não consideramos aqui as candidaturas de Marta Suplicy e de Paulo Scaff, porque esses dois ainda não se declararam pré-candidatos, diferentemente dos outros. Nessa sondagem aqui, Celso Russomano também lidera a corrida com 24,8% dos votos. Bruno Covas, 23,8%. Sem Marta Suplicy, Márcio França passa para terceiro, com 9,5% das intenções de voto. Guilherme Boulos, em quarto, com 6,7%. Andréa Matarazzo, 3%. Gilmar Tato, 2,9%. Mamãe Falei, 2,4%. Levi Fidelix, 2,1%. Joyce Hasselmann, Vera Lúcia, com 1,5%. Orlando Silva, com 1,1%. E se a gente levar em conta a pesquisa anterior, que nós divulgamos aqui com o Instituto Paraná, não é, Murilo Hidalgo? Há uma diferença muito grande nessa, porque Celso Russomano lidera as duas simulações. O que você pode destacar para o nosso ouvinte a respeito desses números aqui tão interessantes que a pesquisa traz, Murilo? A pesquisa, ela mostra a fotografia de um momento, né? O momento pré-convenções, está chegando a hora de decidir quem é que vai e quem é que não vai, né? Ser realmente candidato a prefeito de São Paulo. E mostra, em relação à pesquisa passada, a grande mudança foi que o Russomano pulou na frente do Bruno Covas. E um detalhe interessante para o Bruno Covas, que ele parou de crescer também, né? Esse eu acho que é o grande detalhe dessa pesquisa, que mostra que o Bruno Covas, ele deu uma crescida da pesquisa do ano passado para a primeira que a gente fez esse ano, e agora ele deu uma estabilizada no crescimento. Os demais candidatos, eles variaram dentro de uma margem de erro, né? Por um destaque para Marta Suplicy, que deu uma boa crescida em relação à pesquisa passada. Murilo, muito bom dia. Essa pesquisa mostrou isso mesmo, né? Um crescimento do Celso Russomano, mas o que é que você pode supor a partir desses levantamentos até agora realizados, né, de intenção de votos para
a Prefeitura de São Paulo, porque o Celso Russomano é sempre tido como cavalo paraguaio, né? Ele larga na frente com grande desempenho, mas depois vai ficando para trás. Você acha que isso vai se repetir ou não? Ou desta vez digamos, esse desempenho na pesquisa do Russomano é mais consolidado? Olha, Cláudio, é difícil falar, né? Porque a gente vai observar isso no decorrer da campanha. O que eu vejo é que o Celso Russomano, dessa vez, ele terá mais tempo de televisão, porque o partido dele cresceu em relação ao número de deputados que tinha na eleição passada. Isso dá uma boa vantagem para ele, e principalmente a pandemia também, né? Vai ficar mais difícil da máquina fazer campanha, não só a máquina de São Paulo, como todas as outras máquinas municipais que os prefeitos vão à reeleição. Então eu acho que isso pode ser um alento ao Celso Russomano, mas é difícil prever como vai se dar o pleito, o que vem, né? Porque a eleição hoje ela é muito mais destrutiva do que construtiva. É uma coisa para ser dita aqui, né? Então a gente nunca sabe as surpresas negativas que vão vir sobre os candidatos, né? Uma tendência mundial, acho, né, Murilo? Porque você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos lá, a gente não vê uma proposta, né, dos democratas, é só pau no Trump, todo mundo que fala é pau no Trump e ninguém traz proposta, né? Então é uma tendência do momento, né, de polarização que a gente vive no mundo, né? Exatamente. Inclusive, isso se reflete na imprensa brasileira, né? Quando cobre a campanha americana. Tem gente o Obama está sob investigação, gente ligada a ele foi preso e aqui ninguém noticia nada sobre isso, né? Mas enfim, vamos tratar da nossa aqui. Foi só uma ligação rápida, Cláudio. Murilo, eu queria te perguntar o seguinte: na eleição passada aqui para a Prefeitura de São Paulo, a gente teve uma surpresa, né? Ninguém imaginava, né, que o João Dória pudesse ganhar no primeiro turno. Normalmente, por tradição, São Paulo tem 2 turnos na eleição para prefeito. No cenário que você está vendo agora, assim, é certo que teremos um segundo turno aqui em São Paulo? Pela fotografia do momento, com certeza. E se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu apostaria em São Paulo uma eleição muito provável com 2 turnos, principalmente se todas essas candidaturas se confirmarem, né, Pedro? Precisamos ver se todos esses candidatos, nas convenções, vão se manter candidatos. Murilo, acho que essa pesquisa que a gente está divulgando agora do Instituto Paraná coloca uma lenha na fogueira do que vai acontecer aqui, digamos, na candidatura mais à esquerda, né? No espectro mais à esquerda na corrida pela Prefeitura de São Paulo, porque nas 2 sondagens, o candidato do PT, o PT que é tradicionalmente ali o partido mais forte em São Paulo, já ocupou a Prefeitura mais de uma vez, vai para segundo turno, dessa vez Gilmar Tato. Numa sondagem tem 2,9, na outra 2,3. Fica atrás de Guilherme Boulos nas duas. Boulos, na primeira sondagem, tem 6,2%, na outra 6,7%. E na pesquisa que considera a possibilidade de candidatura de Marta Suplicy, é ela que lidera aqui a corrida política no espectro mais à esquerda. Marta, depois Boulos, depois Gilmar Tato. Isso aqui pode mudar também a configuração dos partidos em termos de apoio, não é, Murilo? Com certeza, Thaís. Principalmente se a gente tiver um segundo turno, né? Sim. Eles indo ao segundo turno. Eu acho que isso é um fator que pode ser decisivo no segundo turno. Outro fator que chama atenção é o PSOL. O PSOL em várias capitais, hoje ele tem muito mais densidade do que o PT, né? Isso, eu acho que essa eleição vai mostrar isso. Os candidatos do PSOL, eles vão arrancar mais forte que os candidatos do PT. Exatamente. Murilo. Olhando aqui para o outro lado, Murilo, olhando para o eleitorado mais conservador, não é? Celso Russomano ocupa boa parte aqui dessa representação na pesquisa, ele lidera as 2 simulações, uma com 20,5% e a outra com 24,8%, e se a gente corre o olho aqui de cima para baixo na pesquisa, quem a gente identifica depois como eleitor mais conservador estaria com talvez Andréa Matarazzo, Joyce Hasselmann, mas a Joyce com um desempenho muito ruim, não é? 1% numa simulação e 1,5% na outra. Como é que você está vendo esse momento aqui para esse outro lado do espectro político? Sem o apoio de Jair Bolsonaro, fica difícil para quem quer entrar nessa seara, Murilo? Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto importante. O que fará o presidente Jair Bolsonaro? O presidente Bolsonaro declarará apoio no primeiro turno? Declarará no segundo turno? Ficará neutro? É um fator, porque hoje, pelas pesquisas de hoje, o Bolsonaro tem peso. Ele tem muito peso. Porque uma coisa a gente já sabe, o Dória é do PSDB, o governador, e é quase 100% que vai de Bruno Covas. Uhum. E o Bolsonaro fará o quê em São Paulo?
Ele fará algum movimento? Ele esperará o segundo turno para se manifestar? Ô Murilo, deixa eu perguntar isso pro Cláudio Humberto, então. Bolsonaro fará o quê em São Paulo, Cláudio? Eu acho que a tendência dele é ficar não se meter nisso, viu? A não ser que ele tenha o adversário, por exemplo, num eventual segundo turno, se tiver lá um candidato que de fato ele goste, né? Tem uma coisa, é mais do que afinidade política, ele tem que gostar da pessoa, né? Aí ele poderá se meter na campanha de qualquer maneira, mas eu não vejo o presidente subindo em palanque. Ele fez isso na eleição para o governo do estado aqui, né? Ficou distante de Márcio França e João Dória, né? Apesar do Dória ter criado aquele Bolsodória, né? Que foi uma criação totalmente que partiu de São Paulo para a campanha nacional, nós tivemos o presidente, né, então candidato à presidência, né, Cláudio, bem ausente aqui dos palanques de São Paulo, né? O Bolsodória é da mesma forma do Coronavac, né? A mesma turma que criou, mas aparentemente. Mas o que eu queria destacar aqui é que a pesquisa também verifica a avaliação, né? A avaliação que os paulistanos fazem do prefeito, do governador e do presidente da República. E aí tem dois aspectos que eu gostaria de registrar aqui e pedir ao Murilo que comentasse conosco. O primeiro é o seguinte: se o Bruno Covas nasce para a política, digamos assim, pelas mãos do atual governador de São Paulo, João Dória, né, como seu vice, e virou prefeito em razão da renúncia do atual governador, hoje, na verdade, ao longo desse tempo, né, o prefeito Bruno Covas ganhou musculatura própria, né, ganhou visibilidade, ganhou personalidade política, e hoje 52,5% dos paulistanos aprovam a sua gestão. É um detalhe importante que essa pesquisa do Paraná, indica, né? 52,5% dos paulistanos aprovam a gestão de Bruno Covas, enquanto essa aprovação do Dória pelos paulistanos é bem abaixo disso daí, né? Na verdade, 55% dos paulistanos desaprovam o Dória. E aí a gente vai para cima vai verificar a avaliação que fazem os paulistanos do governo Bolsonaro. Os paulistanos avaliam melhor o governo Bolsonaro do que o governo Dória. Então, tudo isso leva a crer que, primeiro, o prefeito o prefeito Bruno Covas não precisa necessariamente do apoio ali do atual governador para se tornar ou para se manter competitivo na disputa. E o apoio um eventual apoio do Bolsonaro terá mais peso junto aos paulistanos do que o próprio apoio do governador João Dória. É isso mesmo, Murilo? Cláudio, eu acho que não tem como nem o governador João Dória, nem o presidente Bolsonaro não serem envolvidos nessas eleições. Com certeza, muito tempo da eleição será pautado pelos dois, não tenho a menor dúvida disso. Pessoas tentando vincular o Dória ao Bruno e pessoas tentando usar a imagem do Bolsonaro como seus apoiadores, né? Agora, 8h42, já aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, mais pesquisa eleitoral do Instituto Paraná, dessa vez a sondagem para o Rio de Janeiro.